Katakuri é um vilão que apareceu no arco de Whole Cake, onde, apesar de termos a Big Mom, que em tese deveria ter sido o inimigo do Luffy nessa parte da história, o Oda não quis colocar o protagonista para lutar contra essa Yonko. Por isso, pegou um personagem que é abaixo dela, um general Yonko, para que o Luffy pudesse crescer o nível de força, o seu nível de poder, e aí sim chegar a enfrentar imperadores dos mares. E é aí que o Charlotte Katakuri entra para fazer esse papel, de ser esse degrau que o Luffy precisa superar para conseguir avançar na história. Fala galera, bem-vindo ao canal do Pug Safadão. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Katakuri e sua luta contra o Luffy. Por mais que em um ano o Luffy tenha sido derrotado mais vezes pelo vilão Kaido, em termos de espancamento, de apanhar meia hora com o relógio parado, não tem outro. O Katakuri foi o oponente que fez isso com o Prota. Até porque o Kaido era um tapa e o Luffy desmaiava, Acabava ali. O Luffy já era de arrasta em apenas um golpe. Já com o General Doce, apesar da diferença de força, o Luffy não chegava a desmaiar. Apenas sofrer hematomas pelo corpo e pedir pinico rosa quando ele tem que fugir da luta para recuperar o seu haki e aí poder voltar para o embate. A luta desses dois personagens ocorre no arco de Whole Cake, onde a premissa do arco, a principal premissa é eles entrarem na ilha, roubarem o Poneglyph de Rota, que é a pedra que ensina o caminho para Long Tail, para a ilha final, a ilha do tesouro One Piece, e aí irem embora. Mas por ser um shonen, é claro que teriam embates, e após a carniça, após a chatice da luta do Luffy versus o Cracker, temos uma que valeu a pena acompanhar, a luta do Luffy versus Katakuri, que num momento desesperador do bando tentando ir embora da ilha da Yonko, o General Doce aparece no navio, no barco, no Sunny Go, e para salvar a todos os companheiros, o capitão se joga para dentro do mundo dos espelhos com o poder da Brulé, que tinha essa capacidade com o seu fruto de entrar nos espelhos, e eles vão para uma espécie de mundo dos espelhos, e com isso ele acaba puxando o Katakuri junto, para todo mundo ir para dentro do espelho e o bando poder fugir. Tem até uma cena muito hype do Luffy quebrando o espelho que permitiria voltar ao navio, mas foi aquele hype temporário, já que a sessão de massagem do seu inimigo iria começar pouco depois dessa parte, desse momento. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e também sua inscrição para dar aquela força. Apesar da fruta do Katakuri não ser uma Logia, um elemental super poderoso, uma Zoan mítica ou uma Paramécia super poderosa e diferentona, ele mostra que o Mochi, uma espécie de bolinho japonês, é superior a Gomu Gomu no Mi, que nesse momento da obra ainda não tinha se mostrado que era a fruta do deus Nika. Vemos o Luffy usando o Gear 3 e sendo subjugado com o Gear 3 ainda maior do Katakuri. Ou seja, um braço gigante maior do que o Prota era capaz de fazer. Fora isso, não tinha como competir em força, haki, velocidade. Nada disso era eficaz contra esse oponente, exceto o haki do rei. Até porque a determinação do Luffy de apanhar e levantar nessa parte era com certeza do nível do Katakuri. Além de toda a superioridade que a todo momento o Katakuri fazia questão de demonstrar em sua luta contra o Luffy, o que era destaque era o seu haki da observação, onde ele via o futuro alguns segundos à frente e esquivava, antecipava, rebatia os golpes do Prota, até que bate uma fome durante esse massacre, durante esse embate dos dois, e o Oda encontrou uma saída para o Luffy relaxar o corpo antes da próxima surra. Simplesmente o General Doce vai merendar, vai comer seu lanchinho da tarde. Nessa parte, o Katakuri joga um monte de mote em cima do Luffy para sufocá-lo até La Muerte,
e, sem conferir nada, sem confirmar nada, vai embora encher o buchinho com donuts, que são rosquinhas açucaradas. O Luffy, não vendo saída dessa situação, começa a comer o mote e, ao sair de dentro, ataca o local que o Katakuri estava rangando, descobrindo seu segredo mais segredoso, que era ele conseguir abrir um bocão igual o pássaro pelicano consegue fazer, o deixando bastante furioso. Tua boca cabe esse microfone todinho. Bota aqui pra ver se não cai. Com isso, ao se desconcentrar, vemos o Prota acertar alguns golpes no Katakuri. Mas não se preocupem, isso foi apenas uma ilusão de que a luta iria prender para o lado do Luffy. Esse momento não dura quase nada e o Katakuri se recompõe e continua a humilhar o Prota na porrada. Vemos que o Luffy a todo momento tenta usar seu Gear 4, se transformar para tentar equilibrar a luta, mas não consegue. Antes dele fazer qualquer movimento diferente, o Katakuri o impedia. Mais uma forma de mostrar a sua superioridade. Mas o autor, sabendo que não tem como o Prota sair desse embate com a vitória, faz o quê? Diga aí o que é que ele faz. Faz o Katakuri gostar da sua luta com o Luffy, simpatizar com o Luffy, com o esforço dele. Ó, que lindo! Até porque eles são amigos, são velhos amigos se enfrentando. Não é mocinho e vilão, não é mesmo? Assim, o Luffy consegue finalmente usar seu Gear 4 Snakeman. Que, cara, essa forma dele é muito foda. Pra mim é a melhor dele, a melhor transformação. E como era algo novo, o Prota consegue acertar alguns golpes no Katakuri, que novamente precisa se concentrar para entender a situação, se recompõe e usa seu Haki da observação para esquivar de forma bem fácil dos golpes mais velozes que o Luffy já usou. Eu acho que são mais rápidos até mesmo que o Gear 5. E se não bastasse isso, o General Doce ainda conseguia igualar essa velocidade absurda e ser mais forte mesmo que o Luffy no Gear 4. Para completar essa luta, mesmo com menos danos que o Luffy, após um golpe final de ambos os lados, o Katakuri fica de pé, olhando o Luffy caído de cima e depois desmaiando junto com o Prota. Mas eu senti que ele só queria mesmo era tirar um cochilo depois de comer tanta rosquinha. Até porque, se for de ataques do Luffy, não acho que seria o suficiente para ele simplesmente cair no chão. E antes que eu me esqueça, tem mais um momento que o Oda, pra mim, forçou a barra. E foi antes desse final, antes desse golpe final. Quando o Luffy leva uma lançada no bucho, na barriga, uma estocada em cheio. E o Katakuri, ao descobrir que o Luffy não conseguiu esquivar devido à interferência de sua irmã, ele também se fere no mesmo lugar para igualar o dano sofrido, para demonstrar honra. Mais uma vez, eu digo e repito, eles eram amigos se enfrentando ou inimigos? Não faz sentido essa situação, a menos que o autor tivesse literalmente dedicado textos, tempo, flashback e outros artifícios para mostrar que o Katakuri é esse tipo de personagem muito honrado que despreza interferências em suas lutas. Algo assim, algo próximo disso. Eu sei que o Oda é gênio e justamente ele conseguiria fazer a gente acreditar mais que essa situação era possível, não ficar jogado. Eu pelo menos achei que ficou muito jogado. O Oda apenas queria arrumar alguma forma do Luffy conseguir sair dessa, conseguir continuar a história e ir para a próxima ilha, que seria o arco de Wano. Galera, vocês também concordam que era impossível o Luffy vencer essa luta contra o General Doce Katakuri? Contem aí nos comentários. Fui! Deixa o like aí, maluco. Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, tá louco? Deixa o like, meu irmão. Deixa o like, se inscreve aí, deixa o like.